Olá pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar uma partida imortal chamada O Muro. Ela foi jogada entre os mestres internacionais Arshak Petrosyan e Laszlo Hazai. Só para complementar, né gente, este Petrosyan não é aquele que foi campeão mundial, o Tigran Petrosyan. Mas o Arshak Petrosyan foi durante muitos anos o mentor de Peter Leko, além de ajudá-lo na preparação. Para quem não sabe, né gente, o Peter Leko já chegou a estar entre os 3 melhores jogadores do mundo. Hoje ele está na 15ª posição. Então vamos para a partida que foi jogada em 1970. A partida começou com Petrosyan, Arshak Petrosyan, jogando C4 abertura moderna. E o seu oponente, o Hazai, respondeu com uma abertura moderna, G6. Depois de cavalo C3 e bispo G7, o Petrosyan preferiu seguir com D4, né, como se fosse começou com uma inglesa, mas já transpôs para um gambito da dama. Depois de cavalo F6, E4, fomos para uma Índia do rei. Só para complementar, né, gente, que como não é bom fazer um lance de roque imediato, porque senão as brancas poderiam simplesmente jogar E5. Este cavalo já estaria sem nenhuma proteção e já teria que ir para alguma casa infeliz, né, gente? Ou voltar a E8, ou então ir para a coluna H, que não seria uma boa, né, gente? Depois de D6, F3, entrando na variante Sasmish. Ela tem como propósito, né, gente, não dá muita atividade para o bispo de C8 das negras. E além do seu bispo de C1, né, ter bastante atividade na posição, né? Na maioria das linhas ele vai a G5. Depois de F3, as negras jogaram E5. Claro que as brancas poderiam ter seguido, né, com D toma E5, D toma E5 e tomado a dama em D8, rei toma D8, e as negras perderam o roque. Mas as negras não estariam, né, numa posição inferior. Elas devem ter pensado, né, jogar rei E7, já passar a torre, né, para a coluna D, e poderia retroceder sem problemas para F8. Então as negras depois do lance de E5, as brancas responderam com D5, cerrando o centro. Depois de cavalo A6, bispo E3, cavalo H5, tentando uma expansão com o peão para F5, as brancas decidiram jogar D2, já preparando o roque grande, com expansão na ala do rei, né, dos peões, que é um dos propósitos dessa abertura de Sasmish. As negras jogaram dama H4 cheque. As brancas poderiam ter seguido simplesmente com G3, mas daí já daria uma debilitação para o peão de F3, né? E claro que aqui não dá para, né, gente, as negras jogar um lance que parece ser meio normal, cavalo tomar o G3, já que o peão de H não pode retomar devido a estar caindo a torre, né? Um exemplo aqui, H tomou G3 e a dama toma a torre de H1. Só que em vez de jogar isso, elas podem simplesmente jogar dama F2. E este cavalo, né, a gente vai estar preso, né? Não vai ter caso para jogar. Então as brancas decidiram jogar simplesmente o bispo F2, atacando a dama, e a dama retrocedendo a E7. Depois de roque grande e o roque pequeno por parte das negras, o bispo novamente volta à casa de E3. As negras decidem jogar F5. Poderia se jogar D toma F5, que provavelmente as brancas, depois desse lance das brancas, as negras jogariam G toma F5, né? Já que se tomasse de bispo ou até mesmo de torre, estaria levando, né, um garfo em G5, né, que não seria muito legal. Depois então de as brancas decidiram jogar bispo D3. E as negras jogam F4, cerrando ainda mais esse centro da partida e obrigando ao bispo novamente se retirar da casa de G3. Bispo em F2, bispo em F6. As negras têm o propósito de tentar trocar os dois bispos de casas negras. Depois de cavalo G em E2, finalmente o bispo chega em H4. E agora eu vou dar um exemplo como não seria bom, né, ter essa troca de bispo, né, de bispo tomar H4 e dama tomar H4. Porque, né, segundo as leis do xadrez, esse lance não seria muito bom. Não seria um lance feliz.
devido a que este bispo trocado pelas negras é chamado de bispo mau, pois ele está batendo, né, nessa cadeia de peões, né, desses 3 peões aqui que nós podemos visualizar. E o bispo branco, por outro lado, é o bispo bom, porque ele vai atacar esse tipo de cadeia, e este aqui seria o bispo mau branco, né? Então, ou seja, essa troca favoreceria ao campo de ação das negras. Então, as negras movem de novo o seu bispo, né, depois de H4, e as brancas são obrigadas a mover o seu bispo de novo para G1, como a partida seguiu. As negras jogam bispo em D7, seguindo seu desenvolvimento normal, rei em B1 por parte das brancas, e as negras jogam B6, que dá um suporte para jogar cavalo C5, além de possibilitar A5, né, com mais expansão na ala da dama contra o roque branco. Cavalo em C1, cavalo em C5. Aqui foi jogado bispo C2, mas eu creio que esse lance não foi muito feliz, porque as brancas não deveriam ter medo de trocar esse bispo por cavalo, já que esse bispo é muito passivo e está muito ruim, né, gente? Ele não tem casas para jogar, então quer dizer que esse lance C2, a única coisa que as brancas poderiam estar pensando é jogar cavalo B3, né? Mas foi estranho porque isso não foi jogado na partida, então por isso que eu creio que este lance não foi um lance feliz. Assim, e agora acontece no 18º lance, no 19º lance, a primeira captura da partida. Bispo toma C5. B toma C5, já possibilitando uma entrada pela coluna B por parte das negras. E bispo A4. Bispo tomou A4, cavalo tomou A4. Torre F em B8. Dama em C2. Rei H8, um lance profilático, né? Bastante passivo nessa posição. Torre em D3. Torre em B4. Ameaçando o cavalo, né, e o peão. Claro que esse cavalo não vai poder voltar, né, para sua casa normal de C3, porque ele vai estar caindo o peão de C4. Torre em A3. Dama E8, botando mais pressão neste cavalo. E agora as brancas jogam cavalo D3. O lance normal para as negras aqui seria simplesmente sair de torre. Só que elas jogam o lance G5, porque elas não têm medo de perder esse cavalo, né? Um exemplo, se cavalo toma B4, A toma B4. E olha o garfo que estaria acontecendo. A torre estaria sendo atacada pelo peão e o cavalo branco estaria sendo atacado pela torre e pela dama das negras. Torre D3, aqui é só um exemplo, né, gente? E torre toma A4. E agora as brancas teriam um problema, já que seu cavalo das negras já seria facilmente ativado, né? Ia ficar um cavalo e um bispo por esta torre. Apesar do bispo negro estar sendo bastante passivo, né? As pretas já iriam ativar seu cavalo mediante F6, D7, cavalo B6. Então as brancas decidiram mudar e jogar H3, não tomar a torre. As pretas seguem seu plano de ativar o cavalo. Cavalo F6, torre em C1, rei G7. Depois deste lance, né, gente, que vai acontecer agora por parte das brancas, as brancas não vão mais poder tomar essa torre, né, porque ela vai estar deixando sua torre em A3 presa. E daí agora, né, se toma cavalo, que seria um erro grosseiro, qualquer peão que as pretas tomassem já estaria caindo da torre das brancas. Cavalo em D7. Dama em D2, torre em B7. Os dois lados começam a fazer lances, né, tecnicamente passivos, devido à posição estar bastante cerrada. Cavalo de D em B2, cavalo em B6, rei em A1, H5, cavalo D1, cavalo toma H4, torre toma H4, torre em B4, cavalo em C3. Já podemos notar que a posição é de empate, mas eu queria mostrar esse fim de partida que é muito incrível. E também queria mostrar porque esta é uma partida imortal. Dama em C8, cavalo em B5. Agora as negras jogam bispo em G3. Claro, né, gente, ela está tomando uma medida preventiva, como por exemplo um lance libertador que poderia ser G3.
Se o bispo não estivesse ali, né, estaria com alguns problemas de tomar o peão de G5 com cheque, alguns problemas, né, que claro, agora não daria, mas já para um futuro, né, um lance profilático. Dama em E2, rei em F6, torre B1, rei E7, A3, obrigando a troca de torres, né, torre toma A4 e B toma A4. E agora no 39º lance, a gente pode visualizar a primeira coluna aberta da partida. Olha que partida incrível, cerrada, né, gente? Rei em D8, cavalo em C3, torre em B8, torre em B5, tentando desdobrar os peões, né, tentar alguma atividade, né, porém bastante difícil nessa posição, mas é um plano que as brancas tentam seguir. Torre toma B5, A toma B5, dama em A8, cavalo em A4, dama em A7, rei em A2, rei em C8 e dama em B2. Agora vem um lance, gente, que é incrível nesta partida. Que claro, né, parece uma posição de empate, mas as negras conseguem achar este empate rapidamente com um lance incrível, né, gente, que é dama B6. É difícil alguém calcular esse tipo de lance na partida, gente. A gente nunca vai calcular a gente entregar a dama pro nosso adversário. E foi o que o Hazai jogou. Depois de dama B6, cavalo toma B6, C toma B6, a partida fica completamente cerrada. Não tem como as brancas invadir o território negro. Elas ainda tentam, né, dar aquele último suspiro jogando H4, tentando uma entrada de dama, né, gente, pela diagonal de H3 C8, como nós podemos visualizar nesse diagrama. Mas as pretas, né, gente, como com certeza já deveria ter calculado isso quando entregou a dama, né, lembrando que num cálculo a gente sempre deve ir até o final, não adianta calcular uma ou duas variantes, né, e parar o cálculo. G toma H4, dama em D2, faz mais um lance passivo, né, a gente não faria a diferença igual. H3, esse lance que as negras iriam fazer, né, caso as brancas tentassem entrar ali, né, com a dama em H3, né, que demorariam cerca de uns 2 lances, né. Este lance das negras ia ser tipo provocado. Tomando ou não o peão, né, vai ser jogado o lance de H4. E aqui nós podemos ver, né, G toma H3, H4. E agora, né, gente, a gente pode perceber como foi criado um muro, né, gente, porque não tem como a dama branca passar para o território das negras. E como a gente pode ver, foi uma partida bastante instrutiva, né, gente, principalmente pelo aquele lance de dama B6, né, gente, que é um lance que poucas pessoas calculariam. E este lance eu achei ele bastante instrutivo a partida toda no geral, porque ela mostra como o xadrez está longe de ser um jogo monótono, né, gente, e simplesmente, né, não, essa peça é mais forte do que essa, então não posso trocar. Essa partida mostra simplesmente o contrário. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Obrigado por ter assistido esta videoaula e até a próxima.